Iniciando agora mais um programa Conexão Política e hoje recebendo essa figura ilustríssima de Novo Hamburgo. É hamburguense? Super hamburguense da Gema. Da Gema. Da Gema. Marco Aurélio Kirsch, diretor-geral da CI. Isso. Muito obrigado por estar aqui hoje. Agradeço muito o convite, muito honrado aí com a participação no teu programa. A gente sabe que a CI é uma entidade que está desde 1920. É isso. Atuando, é uma das mais antigas do estado. Certamente, certamente. Qual é a grande contribuição para a comunidade aqui de Novo Hamburgo e regional que ela tem feito durante todo esse período? Essa é uma pergunta que eu deveria anteceder com outra, né? Qual é o tempo de programa? Que a gente Temos meia hora. Em 1920, já participando do sentido de emancipação do município, né? Há uma divisão entre a cidade de Novo Hamburgo, que notadamente já se destacava pelo seu comércio, indústria, e diversos empresários, então, apartidários daquele movimento de São Leopoldo, migram para cá e fundam aqui em Novo Hamburgo a nossa ACI. Tanto é que a gente teve até na história um grande presidente também, com 6 anos, que era leopoldense, o grande Siller, Carlos Siller, 6 anos presidente, foi a grande luz, o grande líder para a migração dos nossos produtos para os Estados Unidos, começar a exportação também para a Europa. A CEI foi também, naquele momento, a entidade que assumiu esse desafio, levando os nossos empresários locais sem falar inglês para outro continente. Tudo tinha eletricidade, até a comida, eles diziam. O seu Feijó mandava as reportagens uma vez por semana pelo Boeing da Varig, enfim. Essas histórias notáveis estão aí de década a década acontecendo e a CEI tem uma interlocução política muito importante, uma interlocução comunitária, uma interlocução de planejamento ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando naturalmente, com os processos, com os indicadores, com a responsabilidade. Trabalhamos a questão da governança, todo esse mundo complexo que a gente vive hoje empresarial e que lança tanto desafio e que merece, precisa daquela contribuição técnica, do apoio institucional para acontecer. A gente está envolvido, muita coisa. A entidade tem acompanhado, então, toda a história do comércio, da indústria, da construção da indústria aqui na região. E com certeza a tua experiência vai poder nos aclarar melhor a visão da CI dos tempos atuais. Como é que a CI vê a real condição econômica de hoje com o que já aconteceu, com os períodos anteriores? A gente tem hoje o maior índice de desemprego, está atingindo os 13%, 14%. Certamente. E isso depois de uma reforma trabalhista que serviu como um argumento muito forte para que se houvesse, de certa forma, fosse estancado essa crise. Como é que tu percebe esse cenário? Bem, da forma como foi trabalhar toda a reforma trabalhista, ela apresentou inúmeros aspectos positivos, nós apoiamos desde o início a reforma trabalhista, vemos como necessária, vemos como progressista e vemos ela como uma necessidade de avançar. A gente tem muita dificuldade ainda, com inúmeros canais públicos de fiscalização, excessos, dificuldades para o empresário colocar o seu negócio, empregar, manter. E tenho aqui inúmeros exemplos para dar, né? O que eu vejo é que nós não podemos colocar um cenário complexo como o brasileiro, uma economia que historicamente vem sofrendo distorções enormes frente às corporações, frente, peças intocáveis como o tema da aposentadoria. Não pode se descolar desse tipo de tema e cair para mera politização de siglas. E aí que está havendo um erro muito grande. O governo conduziu mal a discussão, por exemplo, da questão da Previdência. Esse é um fato que continua afetando o Brasil. A gestão fiscal continua péssima de parte do governo. E não adianta o empresário apenas ter espaço para resolver uma parcela do problema, que é a questão trabalhista. E essa parcela resolveu o todo. É como a pulga resolver todo o cachorro. Não tem como. Tá? A gente precisa ter uma visão de que o Brasil precisa avançar muito em termos institucionais e não pode se descolar de movimentos essenciais para essa mudança. E quando a gente fala que o governo está gastando muito, a gente não pode mirar só nos ministérios, né, Tobias? Nós temos uma situação nacional hoje que está descolada
do que o público em geral enxerga. E aí eu falo do Judiciário, do Ministério Público, falo da Receita Federal, que orgulhosamente entrou em greve essa semana, querendo bônus para os seus auditores, essa casta tão especial que se acha no direito de ficar 30 dias em greve, porque quer distribuir dividendos até para os seus aposentados até 9 anos com 39% de ganho. Afinal, quantos poderes a gente tem aqui no Estado? Essa é uma grande questão. Quantos são os poderes? Somá-los todos vai dar um trabalho. De novo, vamos ter que estender o programa. São mais 3, né? Não são há muito tempo, a gente falava antes do programa começar, né? Nós temos aí as agências nacionais. Vamos lá, a Anvisa. A Anvisa liberava as mercadorias de quem importava produtos, vacinas, por exemplo, em 7, 8 dias com uma licença de importação. Decidiu mudar a gestão dela. Hoje, quem faz na ponta aqui a fiscalização não é o fiscal que está aqui no posto, na nossa EAD, na nossa bela EAD. Uma estrutura maravilhosa em Novo Hamburgo de Porto Seco. Mas não depende deles isso. Então, o que acontece? Hoje entra um processo em Novo Hamburgo, e esse processo vai para alguém no Nordeste, ou lá para a Amazônia, para um outro fiscal fazer essa averiguação. Não está em loco, não está vendo o que efetivamente está vendo de matéria orgânica, que está entrando no Brasil, e o processo simplesmente passou de 7 a 8 dias para 30, 40 dias. Porque a Anvisa decidiu. Um enunciado técnico da diretoria, presidência da Anvisa. E assim vai o Brasil. Muito bem remunerado, a agente da Anvisa. Esse agente local aqui com certeza não está satisfeito, mesmo seu trabalho não está indo bem, né? Mas então são agências, a Anatel, quanto processo prescreve na Anatel de telefonia? Olha, uns anos atrás era cerca de 35% de processo. A gente começa a colocar em camadas, doutor, e a gente começa a enxergar o Brasil não mirando ali. Eu tenho certeza que a reforma trabalhista vai contribuir para a formalização, que é muito importante. A informalidade estava já maior quase que a formalidade no Brasil, isso é um retrocesso enorme. Como vai também trazer empregos num cenário que tem que melhorar, mas também com muita gestão fiscal pública. O governo está falhando demais com nós como contribuintes. E a desindustrialização hoje está sendo um fator muito preponderante para a derrocada da nossa economia aqui, especialmente numa região tão industrializada como é aqui em Novo Hamburgo. E assim, veja que eu integro ali um comitê em Porto Alegre, junto ao governo do Estado, da análise sobre as indústrias e políticas a serem desenvolvidas pelo próprio governo, né? E tem um estudo da Fundação de Economia e Estatística que assevera ali, está bem claro em indicadores, que hoje, muito menos do que incentivo fiscal, tributário para uma empresa se estabelecer e manter no Rio Grande do Sul, a agilidade nos processos de licenciamento ambiental é muito mais importante do que o fator dinheiro. Sim. E eu te digo que boa parte dos empresários diz assim, ao contrário do que os acusam, eu prefiro muito mais ter a simplicidade nos processos do que pedir dinheiro para o governo alavancar minha empresa com isso, entende? Quero ter a liberdade de simplificar minha vida como empresário, de buscar a licença ambiental, de ter meu PPCI com rapidez, né? Todos esses aspectos, eles muito mais atravancam e atrapalham do que, às vezes, a ausência de um incentivo, por assim dizer, tributário ou financeiro, né? Carga tributária, especialmente, ela tem sido uma pauta bem importante para vocês com relação na CI, especialmente naquele projeto, o 5764, né, onde a CI foi bem atuante. Me conta mais como é que está essa demanda. Olha, a gente tem trabalhado em várias frentes, né? Atualmente, o governo parou. Parou porque não tem mais clima nenhum para a Câmara votar. Acreditamos que a Previdência não vai esse ano, as coisas não vão se resolver. O Brasil para. Infelizmente, é um carnaval, na verdade, em reta eleitoral, que se constrói como se fosse um aspecto natural das coisas, né? Segue todo mundo como se tivesse Abrantes, como Dantes, como Abrantes, recebendo, mas nenhuma votação de relevância está indo hoje lá para o nosso Congresso Nacional. Isso é lamentável, né? A questão hoje dessa pressão do governo, por exemplo, com a Receita Federal para que ele regule, é justamente para que ele coloque esses índices e comece efetivamente a pagá-los, né? Obrigando, então, uma pauta, colocar isso em pauta lá em Brasília. E aí que está o desespero. Aproveita uma reta eleitoral para tudo isso, né? Eu não vejo hoje um projeto de relevância nacional sendo colocado em pauta, que é o interesse do cidadão meu, teu, do nosso telespectador, que vá refugir a discussão de direita, esquerda, centro. Eu não sei se realmente o eleitor está preocupado com isso, com siglas, com partidos.
eu acho que nós temos que começar a ver projetos de interesse nacional acontecendo. Não sei se o senhor concorda. Claro, a ACI tem promovido uma série de debates com os presidenciáveis. Pré-candidatos. Qual é a avaliação? Fantástica. Tem sido uma experiência extraordinária. A gente tem voltado isso para o associado exclusivamente. Não é cobrado ingresso algum, apenas deve ser associado. E convidado algumas entidades parceiras, naturalmente, para que estejam presentes, fazendo seu debate. No nosso auditório, que tem 126 lugares. Via de regra, tem ficado lotado e gente de pé, né? Tivemos lá o Amoedo, abriu o Bolsonaro, João Amoedo e Álvaro Dias. Todos representando, de certa forma, um campo político bem específico, de centro-direita e extrema-direita, por alguns... Extrema-direita mais identificado no primeiro, né? No primeiro momento. O segundo não me parece que seja um sujeito, ele é um liberal, né? Ele é defensor do liberalismo. Caminha entre o centro e a direita por conta do Bolsonaro. O Bolsonaro, sim, esse ok. A gente pode dizer que é um sujeito posicionado à direita e ele mesmo faz questão de salientar. Mas como bem disse o Álvaro Dias, eu vou uso um pouco da... Eu te pergunto se o Boulos, por exemplo, tem espaço lá. Todos estão convidados. Todos estão convidados. Se o Boulos quiser conversar lá dentro da CEI, pode vir na CEI. Eu falo o Boulos por ele representar hoje, claro. O outro lado, exatamente. Campo, né? Como é que o empresariado vai reagir a uma presença dele com as posições firmes que ele tem, que muitas vezes são contra o capital, né? Sim, são contrárias a maioria das coisas que ele prega são contrárias ao que a CEI acredita. Exatamente. Tranquilo? A gente tem sempre a dialética dentro da casa. Eu recebi o Olívio Dutra quantas vezes dentro da CEI? Muitas vezes na sala da presidência se recebeu. Não só o Olívio Dutra, posso aqui enumerar inúmeros candidatos que estiveram lá presentes. Sempre todos foram recebidos com fidalguia, cortesia, que é o que todo candidato honesto merece. Exatamente. O nosso propósito, trazer todos esses matizes, visões, enfim, é um pouco eu dizendo da fala do Álvaro Dias, que eu achei muito interessante, que hoje para ele não existe partido no Brasil. Direita e esquerda também, não sei se é importante, por isso que eu queria voltar a esse tema. Claro. Talvez a sigla seja mais importante para dizer, o sujeito está naquela sigla, eu voto lá, buscando apoiar aquele candidato, porque tem uma coincidência de ideias, também conjugo das mesmas posições e tudo mais. Mas eu acho que aí sim, nós estamos criando hoje um debate muito que está refugindo o que interessa para o Brasil. Quem é que está de fato vindo discutir previdência e falando disso? De privatização, de modelo de entidade estatal, né? As pessoas estão fugindo disso, fica muito nessa divisória de centro, direita e esquerda. Isso pouco diz. Até porque, se a gente for ver o governo do PT, foi um governo de muita liberalidade. Poucos bancos lucraram tanto. Os bancos nunca lucraram tanto como o PT no governo. Poucas grandes empresas lucraram tanto quanto o PT no governo. Então, se fosse olhar e não dissesse quem é que estava no partido e no comando, podia dizer por várias ocasiões que aquele era um partido liberal. Então, era um partido de esquerda ou de direita? Eu tive na Berlim Oriental e conheci em 1986 o que era o regime de esquerda. E vou dizer que não vi ninguém feliz do outro lado. Feliz eu que fui lá visitar, mas me entristeci, devo dizer. Muita gente fala que... o muro existia, não depois ele cair, né? Muita gente fala que partidos de esquerda na Europa, de direita na Europa, representam o que partidos de centro e esquerda representam aqui no Brasil. Eu acho difícil comparar essas coisas, sabe? Eu acho que essa direita que mostram da Europa é uma esquerda doentia, uma direita doentia, né? Que é aquele pessoal com suástica, aquelas coisas, né? Isso é uma distorção, até psicológica, numa boa, né? Não vejo como aquilo a gente possa encaixar na política. Aquilo é muito mais um sentimento de raiva do que pertencimento político, né? Vamos lá. Tu precisa de sobriedade para discutir política, senão como é que tu vai atacar os grandes temas? Exatamente. Se a gente começar se colocando em dois clichês aqui, tu é esquerda, eu sou direita, o outro é centro, eu acho que a gente tem que começar a tratar do assunto e a solução do assunto. Esse é o principal. E quando eu dou uma solução racional e vier da esquerda, eu tenho que dizer, isso é racional. Isso vai resolver o problema do contribuinte, não do meu partido. A crise institucional entre os poderes, os três oficiais... Os três oficiais é ótimo. Tu acha que tem contribuído também, de certa forma, para a dificuldade financeira em que o país passa? Sem dúvida. Porque quando a instituição está abalada, instituições como as três que a gente conhece, né, as tradicionais, as clássicas, elas precisam dar a solidez, a estabilidade e o arcabouço jurídico para que todo mundo se movimente nessa nação com mais segurança, tranquilidade, crença no futuro. E quando tu tem leis que acontecem e desaparecem,
leis que se relativizam ao longo do tempo, às vezes do curto prazo. A lei se relativiza ou o entendimento se relativiza? O entendimento, não, mas para o cidadão é a lei que está relativizando, né? Claro que o advogado tem uma outra visão, no nosso caso, mas para o cidadão que ontem viu uma lei acontecer, desaparece, de alguma forma... Se a lei pegou ou não pegou. Pegou ou não pegou, que é ótimo, né? Pegou ou não pegou, fica muito difícil compreender. E essa falta de estabilidade, essa harmonia entre os três poderes, quer dizer, muito do que o STF julga hoje também é aquele escapismo político do Congresso, que não querendo colocar a mão em fritura passa pro STF julgar, né? E o STF tem respeitado realmente a constitucionalidade, que é a sua missão. Qual o teu entendimento? Essa é uma grande questão, né? Por vezes refugindo até um pouco, né? Eu acho que o STF está um pouco imbuído daquele espírito de reforma hoje para o Brasil, né? A gente percebe algumas decisões, a gente percebe nitidamente, e eu acho um erro, tá? Mas isso se eu fosse juiz, que é só uma imaginação, uma ficção, um papel de popstar hoje para os ministros, né? Coisa que não ocorria anos atrás. Decisões talvez tivessem mais sobriedade um tanto, né? Que não estavam sendo televisionados, não era assunto de capa da Veja, não eram, enfim, toda essa que a modernidade está nos trazendo. Debate Facebook, quer dizer, hoje o pessoal debate STF dentro do Facebook como se fosse um negócio caseiro, assim, Sim. né? E o a que era o pessoa STF entrou no anos atrás? Facebook... Realmente era vamos lá, algo afastado do nosso dia a dia, né? Só para os advogados se interessarem. Sim. Hoje a gente conhece o nome de todos os ministros, incrível, né? praticamente, como se fossem jogadores da seleção. Alguém disse isso semana passada, eu achei interessante, porque eu tenho muito mais facilidade de dar o nome dos 11 ministros, lógico, eu sou do meio, né? Mas mesmo assim, muita gente conversar hoje, isso é interessante. Também isso não é ruim, né? Isso mostra que as pessoas estão interessadas por mais coisa que futebol, que está na hora também. A gente vai continuar falando sobre executivo, legislativo e o judiciário agora no próximo bloco com o nosso Marco Aurélio Kirsch.